Uma mãe solteira salva um milionário enterrado vivo na floresta. Mas o que ele sussurrou fez os dois chorarem. A floresta respirava em silêncio lento enquanto o crepúsculo se aproximava, lançando um suave brilho âmbar através das árvores. Ângela, uma mãe solteira de pouco mais de 30 anos, caminhava ao lado do filho, Nico, que apertava sua mão com força. Suas botas rangiam sobre as folhas caídas, o ar impregnado com o cheiro de musgo e terra úmida. Essas caminhadas depois da escola eram seu ritual tranquilo, uma forma de escapar do barulho do mundo. Nico disparou na frente, energizado após um longo dia, com a mochila balançando a cada passo. Mamãe, olha. Ele chamou, apontando para uma raiz retorcida que se arqueava acima do solo como um dragão adormecido. Ele a alcançou antes que ela pudesse responder e tropeçou. Ele caiu no chão com um grito agudo. Ângela correu até ele. Você está bem, bebê? Antes que ele pudesse responder, um som perfurou o silêncio. Uma voz pouco mais que um sussurro, abafada e desesperada. Água. Por favor. Ângela congelou. Olhou ao redor. Ninguém. Nada. Só o farfalhar das folhas e os olhos arregalados e assustados de Nico. Você também ouviu isso? Ela perguntou, e ele assentiu. Ela se ajoelhou, afastando folhas e terra onde Nico havia caído. Seus dedos tocaram em algo frio. Metal. Uma abertura, pequena e enferrujada, escondida sob as raízes. Alô? Ela chamou. Ninguém atendeu. Então, um gemido fraco. Os instintos de Ângela se manifestaram. Ela pegou a pequena garrafa d'água da mochila, desrosqueou a tampa e despejou um jato pela grelha. Lá de baixo, veio o som de alguém bebendo, ofegando entre os goles. Nós vamos tirar você daqui, disse ela. Sem nenhuma ferramenta além das mãos, ela começou a cavar. Suas unhas rachavam. Suas palmas estavam em carne viva. Nico permaneceu perto, em silêncio, entregando-lhe um pedaço de pau para ajudar. Aos poucos, a terra cedeu, revelando uma escotilha corroída. Ângela enfiou os dedos embaixo dela e puxou com toda a força. Ela rangeu. Então, com um último puxão, ela se abriu. Uma lufada de ar quente e fétido escapou. Ela tossiu, piscando para conter as lágrimas enquanto olhava para dentro. Um homem jazia ali, quase inconsciente, com as roupas rasgadas, a pele pálida e manchada de sangue e lama. Dele. Ele tentou se mexer, mas caiu para trás com um grunhido. Ângela se abaixou. Me dá a mão, ela disse. Vamos, eu te seguro. Ele mal conseguiu levantar o braço, mas ela o segurou, se preparou e o puxou para cima com toda a força que tinha. Ele emergiu do buraco como um fantasma, renascido, respirando, mas com dificuldade. Ângela o abaixou até o chão. Seus lábios se moveram. Ela se aproximou, captando a respiração áspera dele. Eu tinha uma família, ele disse, mas aquela em quem eu mais confiava me enterrou viva. Sua cabeça rolou para o lado, enquanto a inconsciência o dominava. Ângela pressionou os dedos em seu pescoço. Ele estava vivo, mas desvanecendo. Ela o envolveu na capa de chuva de Nico e tirou o celular do bolso. Sem sinal. Ela olhou para Nico. Vamos levá-lo para casa. O menino assentiu sem hesitar. Ângela sabia que aquele momento havia mudado tudo. Ela não sabia quem era o homem, mas ele havia sussurrado o tipo de dor que só a verdade poderia carregar. E o que quer que o tivesse trazido ali, enterrado sob raízes em silêncio, estava longe de terminar. O galpão atrás da modesta casa de Ângela rangia enquanto o vento farfalhava as árvores acima. Era a única estrutura suficientemente distante da rua e dos vizinhos para oferecer privacidade de verdade. Ela não a usava havia anos. Antigamente ali havia guardado ferramentas, latas de tinta e uma bicicleta que Nico já não usava mais. Agora, ela continha algo completamente diferente. E um homem que o mundo acreditava ter partido. Envolta em velhas colchas,
Deitada pálida e quebrada em um catre improvisado, Angela estava parada na porta, respirando fundo no ar frio da noite. Ela olhou para trás, em direção à casa onde Nico dormia, com uma suave luz noturna brilhando em seu quarto. Antes de sair furtivamente, Nicole beijou sua testa e sussurrou: "Mamãe só está dando uma olhada no jardim." Ele se virou, ainda sonhando. Dentro do galpão, ela pousou a pequena lanterna que carregava. A luz dourada projetava longas sombras nas paredes de madeira, revelando prateleiras repletas de potes e ferramentas de jardinagem esquecidos. Seus olhos pousaram no homem. Léo. Ela decidira chamá-lo, mesmo que fosse apenas para lhe dar um nome que parecesse real no silêncio. Seu rosto estava vermelho, encharcado de suor. Ele tremia sob as camadas que ela o envolvia. E, quando se mexeu, sua voz falhou de febre. Clemens. Verena. Traição. O nome escapou de seus lábios como fantasmas escapando de um túmulo. Angela ajoelhou-se ao lado dele. Tocou-lhe o pulso. O pulso dele estava rápido e irregular. Febre. Sonhos. Ela conhecia os sinais. Suas mãos se moviam automaticamente, juntando panos, preparando misturas de ervas de uma caixa de madeira que mantinha escondida embaixo da pia. Ela arrancava folhas secas, 1000 folhas para infecções, casca de salgueiro para dores, flor de sabugueiro para baixar a febre. Fervia água no fogão portátil e mexia a mistura, exatamente como fizera com Thomas, seu marido, nos últimos meses de vida. A lembrança doía, mas o movimento a confortava. Quando o chá esfriou, ela colocou algumas gotas nos lábios. De Léo. Ele se encolheu a princípio, depois bebeu avidamente, gemendo ao engolir. Calma, ela disse suavemente. Não tão rápido. Ele murmurou algo novamente, mas desta vez ela não conseguiu entender. Não sei quem é Clemens, sussurrou ela, afastando o cabelo úmido da testa dele. Mas você está seguro agora. As mãos de Léo tremeram, a sujeira ainda grudada sob as unhas. Seu rosto estava afundado, as maçãs do rosto salientes sob a pele pálida. Ao redor dos pulsos, escoriações vermelhas marcavam onde antes havia algemas. Angela já vira o suficiente para saber que aquele homem fora preso, não ferido por acaso. Mas quem tinha feito isso com ele? E por quê? Mais tarde, naquela noite, ela voltou com uma sopa quentinha. Ela tinha mantido tudo simples. Caldo, cenouras, um pouco de macarrão. Ele ainda estava fraco demais para se alimentar. Então, ela se sentou ao lado dele e o ajudou a beber de uma colher. Ele não disse nada, mas seus olhos se abriram com mais clareza. Eles encontraram os dela, silenciosos, cheios de algo parecido com descrença. Gratidão, talvez, mas também cautela. Angela não insistiu. Você não precisa falar, disse ela. Só fique forte. É só isso que importa. Lá fora, o vento aumentava. Um galho bateu na janela do galpão como um aviso. Ela olhou ao redor, subitamente consciente do peso do que havia feito. Ela acolhera um estranho, o escondera e mentira para o filho. Ela pensou nos nomes que ele havia sussurrado. Clemens, Verena. Seriam eles sua família, amigos, inimigos? Ela voltou para casa, verificou Nico e então voltou para o galpão. Ela passou a maior parte da noite encolhida numa cadeira, cochilando com um olho aberto. Em dado momento, Léo se mexeu novamente, com a voz embargada enquanto sussurrava. Acham que eu morri. Angela olhou para ele assustada. Quem? Os olhos dele se abriram apenas o tempo suficiente para encontrar os dela, aqueles em quem eu confiava. Então ele voltou a dormir. Ela ficou em silêncio depois disso, o peso das palavras dele afundando em seus ossos. Não foi um acidente, nenhum acidente na natureza. Alguém queria que aquele homem desaparecesse. Alguém se esforçou ao máximo para esconder a verdade. Angela soube então que não havia apenas salvado uma vida. Ela havia desenterrado um
segredo que alguém estava disposto a matar para guardar. Enterrado sob o suave brilho amarelo da lamparina a óleo no galpão, Léo se mexeu pela primeira vez em horas. Ângela, que acabara de recolocar a compressa úmida e quente em sua testa machucada, congelou no lugar, com a respiração presa no peito. Seus lábios, secos e rachados, entreabriram-se ligeiramente. Água. Ele pronunciou a palavra com voz rouca, quase inaudível, mas inconfundivelmente consciente. Ela se moveu sem hesitar, passando o braço em volta das costas dele e cuidadosamente ajudando-o a se sentar. Seu corpo estava fraco, tremendo com o esforço, mas ele não resistiu. Ângela levou uma xícara de cerâmica lascada aos seus lábios e a inclinou delicadamente. Ele tomou um gole devagar, tossiu e tomou outro gole. A água pareceu trazer um lampejo de clareza aos seus olhos. Eles vasculharam o espaço ao redor, a princípio desfocados, até se fixarem no rosto dela. Você está segura, disse Ângela, suavemente. Você está comigo agora. Eu te encontrei na floresta. Você estava enterrado. Você se lembra? Léo piscou lentamente, as palavras demorando um instante para chegar até ele. Seu olhar ainda estava nublado de dor, mas ele assentiu, com um leve tremor no pescoço. Eu deveria estar morto, ele sussurrou. Ângela engoliu em seco. Conte-me o que aconteceu. Só se você puder. Léo recostou, se na pilha de cobertores velhos que ela havia arrumado atrás dele. Sua respiração era superficial, sua voz rouca e irregular, mas suas memórias eram nítidas, cortando a névoa como vidro quebrado. Eu era CEO. Ele iniciou inovações em saúde. Construímos clínicas em áreas rurais, medicina subsidiada e parceria com organizações sem fins lucrativos. Eu pensei que estávamos fazendo algo bom, algo real. Ângela ouvia, imóvel, com as mãos firmemente cruzadas no colo. Minha esposa, Berena, era tudo o que eu pensava que queria. Elegante, apaixonado, estratégico. E meu melhor amigo, Clemens. Ele era o diretor financeiro. Eu confiava nele como num irmão. Ele cuidava dos números, das contas. Não tínhamos nada a esconder. Ou assim eu acreditava. Ele fez uma pausa, os cantos da boca se contraindo com algo entre pesar e descrença. Na noite de domingo, cheguei em casa mais cedo de uma reunião do conselho. A casa estava silenciosa. Subi as escadas e ouvi risadas, sussurros. Minha esposa e Clemens juntos. Íntimo. Eu não queria acreditar, mas quando entrei, não havia mais nada a duvidar. O coração de Ângela se apertou. Ela podia ver a traição ainda viva nos olhos dele. Eles não negaram. Na verdade, admitiram tudo. Eles vinham planejando isso há meses. Verena queria o controle total do patrimônio. Clemens queria a empresa. Eles já haviam desviado fundos, milhões, para contas no exterior, falsificado contratos e falsificado assinaturas. Tudo debaixo do meu nariz. Léo fechou os olhos. Suas mãos tremiam. Ameacei denunciar. Loss. Disse que iria à polícia, à diretoria. Fiquei furioso. Mas Clemens entrou em pânico. Havia um atiçador perto da lareira. Ele o agarrou. Os dedos de Léo subiram para a lateral da cabeça, tocando a pele machucada abaixo da linha do cabelo. Ele balançou. Eu nem senti. Apenas um clarão. Depois, escuridão. Ângela soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Quando acordei, eu estava no subsolo. Uma caixa de metal, pequena. Não havia luz. Minhas mãos estavam amarradas. Havia um cano de ventilação. Só ar suficiente. Pensaram que eu estava morto. Enterraram-me vivo. Sua voz falhou e ele virou o rosto. E como se a vergonha fosse sua, eles encenaram tudo. Um retiro. Um ano sabático. Varina disse à imprensa que eu precisava de um tempo, que tinha me ausentado para escrever um livro de memórias. Todos acreditaram nela. Por que não? Ângela estendeu a mão para ele. Estava frio.
Mas quando os dedos dela se fecharam nos dele, ele não se afastou. Mas não foi só a traição, disse ele, com a voz baixando para um sussurro. Foi o que eu não consegui dizer. Ele se virou para ela, com os olhos brilhando. Eu tenho um filho, Jonathan. Ele tem 12 anos. Naquela noite, prometi a ele que estaria em casa para o jantar. Íamos construir um foguete em miniatura. Nunca voltei para casa. Não consegui contar a ele. A voz de Léo falhou. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não consegui dizer a ele. Eu o amo. Angela apertou a mão dele, incapaz de expressar esse pensamento. Era a única coisa que me mantinha vivo. Ele sussurrou na maré escura, sangrando. Pensei em seu rosto, em sua risada. Continuei sussurrando o nome dele, rezando para que ele não se esquecesse de mim. Léo voltou os olhos para a lâmpada, cuja chama bruxuleante refletia-se na umidade grudada em seus cílios. E então eu ouvi você, disse ele. Você me ouviu? Angela assentiu, com os olhos marejados de lágrimas. Eu ouvi. E eu não vou te deixar. Naquele galpão escuro, cercado por ferramentas velhas e pelo cheiro de terra encharcada pela chuva, um homem que havia sido soterrado pela traição começou a se erguer novamente, erguido não apenas pelas mãos que o encontraram, mas pelo amor que ele carregava na escuridão. Sob a luz suave da sala de jantar, o clima entre Angela e Léo havia mudado desde a noite em que ele lhe contou sua história. A parede invisível que ela havia erguido começou a desaparecer. Ela não evitava mais o galpão, não se encolheu mais diante do olhar assombrado dele. Em vez disso, trazia sopa fresca todas as noites, cobertores extras e roupas limpas. A gentileza dela não parecia mais uma obrigação, parecia uma conexão. Certa tarde, enquanto Angela dobrava roupa na sala de estar, Nico entrou correndo do quintal, com uma expressão preocupada no rosto. Mamãe, a roda do meu caminhão de bombeiros saiu de novo. Angela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, Léo apareceu na porta atrás de Nico, com passos cautelosos, mas seguros. Ele se ajoelhou e examinou o brinquedo. Você se importa se eu der uma olhada? Perguntou Léo gentilmente. Nico olhou para a mãe. Angela assentiu. Com mãos cuidadosas, Léo virou o brinquedo, ajustou o eixo e, com a ajuda de uma chave de fenda velha da gaveta da cozinha, colocou a roda de volta no lugar. Nico sorriu radiante. Obrigado, tio Léo, disse ele antes de sair correndo. Angela ficou paralisada por um instante. Tio Léo saiu tão naturalmente. Naquela noite, depois de colocar Nico para dormir, Angela foi até a cozinha fazer chá. Ao retornar à sala, parou no corredor. Em cima da mesa de costura, ela viu o velho casaco de Nico, rasgado no ombro, que ela pretendia jogar fora. O rasgo sumira. Alguém o havia remendado. Os pontos estavam limpos, quase invisíveis. Ela se virou lentamente. Léo estava sentado perto da janela, com uma caneca de chá nas mãos. Você costurou o casaco dele, disse ela suavemente. Léo ergueu os olhos. Eu costurava muito quando era criança. Minha mãe me ensinou. Por quê? Ele deu de ombros. Como eu queria que ele ficasse com o presente, imaginei que algumas coisas ainda pudessem ser consertadas. Angela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Um silêncio confortável pairou entre eles antes que ela finalmente dissesse: Ele gosta de você, sabe? Léo olhou para o chá. Ele me lembra meu filho. Não na aparência, mas no jeito como fala quando está animado, no jeito como confia em Bill. O jantar naquela noite foi um simples ensopado de frango com pão, Nico rindo enquanto contava. Histórias sobre a escola, Léo ouvindo atentamente, até sorrindo. Angela os observava, com o coração doendo de uma forma que não sentia há anos. Depois que Nico foi para a cama, ela permaneceu à mesa com Léo. Os pratos permaneciam intocados. Obrigada, ela disse. Léo olhou para cima. Por quê? Por estar aqui. Por tentar. Por se importar. A voz de Léo ficou mais grave. Você era o único que se importava comigo.
Ângela hesitou, depois falou baixinho. Meu marido. Ele teve câncer. Aconteceu tão rápido. 6 meses do primeiro sintoma ao último suspiro. Eu cuidava dele todos os dias. Lavava, o alimentava, o segurava sua mão quando a dor piorava. Léo olhou para ela, mas não disse nada. Eu vi a pessoa que eu amava desaparecer, continuou Ângela. Mas ele nunca teve que encarar o fim sozinho. E eu prometi a mim mesma que ninguém mais teria que enfrentar o fim. Seus olhos brilhavam. Eu sei como é perder alguém. E sei o que significa estar presente quando mais importa. Foi por isso que não te deixei naquele buraco, Léo. Foi por isso que fiquei. Léo estendeu a mão sobre a mesa, roçando a dela. Não como um homem em busca de romance, mas como um homem em busca de compreensão. Eu teria morrido naquele buraco, ele disse. Mas não morri, porque você ouviu. Ângela sorriu, sua voz quase um sussurro. E porque você queria viver. Naquele espaço silencioso entre perdas compartilhadas e esperanças não expressas, algo começou a florescer. Ainda não era amor, mas algo igualmente raro, a compreensão de que 2 corações partidos ainda podiam bater em harmonia. Os passos de Léo estavam mais firmes agora. Semanas se passaram desde que Ângela o tirara daquele túmulo, e a cada dia seu corpo se lembrava do que significava viver. Mas mais do que isso, sua mente começara a se aguçar novamente. O galpão, antes um local de recuperação, agora parecia um centro de comando. Ângela trouxera um velho quadro de cortiça, onde Léo prendia papéis, recibos e esboços de cronogramas. Sobre a mesa, seu caderninho pessoal, desgastado pelo tempo, estava aberto, com as páginas repletas de rabiscos, nomes e senhas que ele se forçara a memorizar. Alguns estavam borrados pelo suor das noites febris, mas ainda legíveis, ainda úteis. Ele passou horas repassando seus últimos dias. A festa em que viu Clemens sussurrando para Verena pela primeira vez, a viagem de negócios que insistiram que ele fizesse sozinho, o retiro médico repentino que lhe deram de presente. Ele se lembrou de fragmentos da discussão final. Os olhos frios e estranhos de Verena e Clemens gritando algo sobre Léo nunca entender lealdade. E então, o golpe. Ângela, observando de longe, sabia quando oferecer ajuda e quando recuar. Hoje, ela se inclinou sobre o ombro dele enquanto Léo revisava impressões de documentos financeiros antigos que ele conseguira acessar com uma senha de conta remanescente. São transferências que eu nunca aprovei, murmurou Léo. Empresas. De fachada, participações que eu nunca sequer autorizei. Ângela assentiu. Tem alguém que eu posso contatar. Você mencionou Daniel Heller. Era gerente de contas privadas no Northwest Bank. Os olhos de Léo brilharam. Sim, confiamos nele. Encontrei. No LinkedIn ontem à noite. Enviei uma mensagem de um perfil descartável. Se ele responder, saberemos se ele ainda está do seu lado. Horas depois, eles tiveram a confirmação. Daniel não fez muitas perguntas. Léo, disse ele suavemente através de uma chamada VoIP embaralhada. Se for mesmo você, diga-me o nome do cachorro que você resgatou da enchente no telhado em 2012. Crisco, respondeu Léo sem hesitar. Você disse que ele parecia um pão molhado. Houve silêncio. Depois um tremor na voz de Daniel. Meu Deus, disseram que você morreu. Léo lhe contou tudo, resumidamente com cuidado, sem drama, apenas fatos. Daniel, abalado, mas leal, concordou em ajudar. A primeira descoberta foi um choque. 12 contas privadas de Léo, antes inativas, haviam sido esvaziadas ao longo de 3 meses, com todos os fundos direcionados por meio de uma rede de investimentos offshore nas ilhas Cayman, Gibraltar e Dubai. As assinaturas que autorizavam essas mudanças traziam o nome de Léo. Exatamente demais. Eles falsificaram sua mão, disse Daniel sombriamente. Replicaram digitalmente, provavelmente a partir dos seus documentos legais. Esses desgraçados não deixaram rastros. Mas agora, disse Léo, temos uma. Ele e Ângela imprimiram todos os depoimentos. Destacaram inconsistências,
datas que não coincidiam com o desaparecimento de Léo. Uma assinatura datava de 2 semanas após o enterro de Léo. Isso era prova suficiente. Mas Léo não estava pronto para atacar. Ainda não. Ele queria cada pedaço, cada mentira. Queria confrontá-los não com suspeita, mas com provas absolutas. Então, eles armaram uma armadilha. Angela o ajudou a instalar um gravador de chamadas em um telefone descartável antigo. Eles criaram uma nova identidade, uma falsa agente, de conformidade de um banco estrangeiro, e contataram Anne, ex-assistente de Léo, sob o pretexto de precisar da verificação da assinatura de Léo em um novo documento de fideicomisso. Anne mordeu a isca. Quer dizer, está tudo registrado, disse sua voz, um pouco nervosa. Sr. Falkenstein sempre autorizou essas coisas. Eu tenho tudo o que preciso. Eu mesma cuidei dos documentos autenticados. Angela observou a mão de Léo apertar o telefone. Depois que a ligação terminou, ele se recostou, gravou, com o arquivo na mão. Sua voz era baixa, firme. Eles me enterraram vivo, Angela. Agora vou desenterrar cada um dos segredos deles até que se enterrem. Angela estendeu a mão para o ombro dele, a mão quente, acalmando-o. Você não está mais sozinho, Léo. Ela sussurrou. Eu sei, ele disse, com os olhos fixos no quadro de cortiça. E é isso que me dá força. Desta vez não estou apenas sobrevivendo. Eu vou vencer. O galpão se tornara mais do que um esconderijo. Agora era a sala de guerra de Léo. O plano de Léo havia tomado forma com precisão clínica, disfarçado. Por trás de um pseudônimo criptografado e usando um filtro de voz grave, ele se reintroduziu no mundo jurídico não como Léo Falkenstein, mas como Sr. Adler, um investidor europeu recluso que buscava redirecionar ativos por meio de escritórios de advocacia confiáveis. Seu alvo? Emil Wagner, o advogado que antes supervisionara o patrimônio de Léo e agora administrava convenientemente os fundos que Varina e Clemens haviam desviado. O encontro foi marcado para um elegante escritório alugado em Zurique. Léo, agora, vestido com traje profissional neutro e a barba grisalha ligeiramente aparada, entrou na sala usando óculos escuros e uma bengala. Emil mal ergueu os olhos. Sr. Adler, cumprimentou, o levantando-se. Bem-vindo. Léo assentiu, mas não tirou os óculos. Ouvi falar bem da sua empresa, especialmente da sua discrição quando se trata de ativos não convencionais. Emil deu um sorriso educado. Somos conhecidos por administrar carteiras sensíveis. Enquanto Léo entregava os documentos falsos que Angela o ajudara a preparar, seu olhar se voltou para a foto emoldurada na mesa do advogado. Varina sorria, ainda usando o nome de Léo. Nas semanas seguintes, Léo usou essa persona para extrair detalhes cruciais. Aparecendo como sócio ou benfeitor, ele conseguiu confirmar a criação de diversas empresas offshore vinculadas ao seu patrimônio. Emil, acreditando que se tratava apenas de mais um cliente rico, não tinha ideia de que estava repassando dados confidenciais ao próprio homem de quem haviam roubado. Enquanto isso, Angela desempenhava seu papel nas sombras. Usando uma conta anônima recém-criada, ela postou mensagens enigmáticas em fóruns financeiros especializados, sussurrando rumores de que Falkenstein poderia não estar morto. A publicação se espalhou rapidamente. Alguns foram deletados, mas não antes que capturas de tela circulassem. Os boatos chegaram a Varina e Clemens em uma semana. Eles entraram em pânico. Angela interceptou um e-mail de Varina para Clemens. Você já ouviu falar? Ele não morreu. Não sei como, mas alguém sabe. Temos que enterrar isso rápido. Mas já era tarde demais. Léo tinha reunido tudo. Extratos bancários, correspondências e áudios de Georg, o ex-motorista que gravou secretamente Verena e Clemens, conspirando semanas antes do desaparecimento de Léo. Havia extratos financeiros falsificados com assinaturas falsas e até uma série de e-mails internos que Anne e sua antiga assistente havia guardado por culpa. A peça final foi o cenário. Léo escreveu um único convite, impresso em elegante papel de carta creme,
com o logotipo da Fundação Falkenstein. Você está cordialmente convidado para uma gala beneficente privada em memória de Leopold Falkenstein, celebrando seu legado e impacto nos esforços humanitários. A cerimônia seria realizada na mesma sala de conferências onde Clemens e Varina se sentaram, rindo enquanto falsificavam sua assinatura e entregavam sua vida. A noite do evento chegou. O salão estava decorado com flores e velas. Um suave quarteto de cordas tocava ao fundo. Angela estava parada ao fundo, em silêncio, sem tirar os olhos do palco principal. Clemens chegou primeiro, elegante e presunçoso em um smoking azul marinho. Varina veio em seguida, deslumbrante em um vestido preto, seus brincos de diamante refletindo a luz enquanto ela beijava os doadores no ar. Eles não faziam ideia. Quando a música parou e as luzes se apagaram, um apresentador se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, disse ele, antes do início dos discursos, um pequeno vídeo em homenagem ao Sr. Falkenstein. O projetor zumbiu e ganhou vida. A primeira imagem foi uma floresta. Depois, uma cena de Leo, imundo e ensanguentado, rastejando do chão. A filmagem se concentrou em seu rosto machucado enquanto ele sussurrava: "Me enterraram vivo." A sala se encheu de suspiros. Em seguida, uma série de clipes condenatórios. A voz de Farina gravada. Assim que ele estiver no chão, tudo se tornará nosso. Clemens ri. Capturas de tela de transações bancárias. Uma onda sonora ao vivo da confissão gravada de George. Depois, silêncio. E nesse silêncio, Leo saiu. Vivo. Real, intacto. O copo de Verena caiu. Clemens congelou. A sala inteira se virou quando Leo subiu ao palco. "Boa noite", disse, ele calmamente. "Meu nome é Leopold Falkenstein. Alguns de vocês pensaram que eu estava morto. E por um tempo, eu estava. Mas não mais." Ele colocou uma pasta no pódio. "Aqui está tudo. A verdade, o roubo, a traição, as evidências." Verena tentou se levantar. "Isso é um absurdo." Mas a porta se abriu. 2 detetives à paisana entraram, seguidos por um promotor público. "Verena Falkenstein, Clemens Hauser, vocês estão presos por tentativa de homicídio, fraude, peculato e obstrução da justiça." Flashes explodiram enquanto a sala explodia em gritos. Varina gritou. Clemens empalideceu e pegou o celular. Tarde demais. Enquanto os policiais os conduziam para fora, Leo permaneceu imóvel. Só quando se virou e viu Angela ainda parada no fundo da sala, ele se permitiu respirar. A verdade havia sido descoberta e, desta vez, havia enterrado as pessoas certas. A vitória no tribunal havia chegado e passado como uma tempestade. Manchetes rápidas e públicas anunciaram o escândalo. Repórteres exigiram entrevistas. Mas Leo Falkenstein permaneceu em silêncio. Ele recusou todos os pedidos da imprensa. Recusou-se a retornar ao seu cargo no conselho e emitiu apenas um simples: "Não preciso de poder para viver na verdade. Só preciso de paz." Uma semana depois, em uma tranquila manhã de sexta-feira, Leo estava nos portões da igreja de St. Eustace, o internato, segurando um pequeno buquê de centáureas azuis na mão. Ao lado dele, Angela estava de pé, com um casaco azul marinho, a expressão firme, mas afetuosa. Nico puxou a manga dela, parecendo curioso, mas quieto. Eles se reuniram não por publicidade nem por espetáculo, mas por algo muito mais pessoal. Jonathan, filho de Leo, de 12 anos. O menino que ele vira pela última vez 3 dias antes, naquela noite na floresta. Angela olhou para ele. "Está pronto?" Leo respirou fundo. "Não, mas eu estou aqui." A recepcionista os conduziu pelos corredores, passando por pinturas e janelas compridas por onde entrava a luz do sol. No fundo da área comum, um menino lia sentado perto da lareira. Cabelo castanho, ombros caídos, mochila ainda nas costas. A mulher sussurrou. "É o Jonathan. Vou te dar um momento." Leo se aproximou lentamente. Seu coração batia tão forte que abafava o mundo. O garoto olhou para cima.
Por um segundo não registrou nada. Então o livro caiu. Pai? A voz de Jonathan falhou ao ouvir a única palavra. Léo ajoelhou-se com os olhos marejados. Sou eu, John. O garoto ficou paralisado. Então, como se rompesse uma parede invisível, ele correu e abraçou o pai. Disseram que você estava morto. Disseram que você se foi. Sinto muito, sussurrou Léo, abraçando-o com força. Eu não queria ir embora. Não era minha intenção. Eu tentei. Eu tentei tanto voltar para você. As lágrimas diante de Jonathan encharcaram a gola do pai. Eu esperei. Todas as noites eu esperava. Léo se afastou o suficiente para encarar. Lô. Sinto muito por ter perdido o jantar naquela noite. Sinto muito por não estar lá quando você precisou de mim. Mas eu prometo a você, cada respiração pela qual lutei, cada segundo que permaneci vivo, foi por um motivo, para te ver de novo. O menino não conseguiu responder. Ele apenas chorou, agarrando-se à camisa do pai como se tivesse medo de soltá-la. Ângela se virou, com os olhos marejados. Nico olhou para cima e sussurrou. É o filho dele? Ângela assentiu. Jonathan voltou para casa com eles naquele fim de semana. Era para ser temporário, uma breve pausa da escola, mas os dias se transformaram em semanas. Ele e Nico criaram um vínculo instantâneo. Eles compartilharam histórias, correram de bicicleta no jardim e passaram horas construindo uma casa. Na árvore no quintal. À noite, eles sussurravam como irmãos, adormecendo com as lanternas ainda acesas. Léo preparava o jantar com Ângela, consertava postes de cerca quebrados e ajudava Nico com a lição de matemática. No final de cada dia, ele colocava Jonathan na cama com uma história de ninar, com a voz suave e a presença firme. Certa noite, enquanto fechava a porta do quarto de Jonathan, Ângela estava no corredor com uma caneca de chá quente. Você está indo bem, disse ela. Estou apavorado, confessou Léo. Mas parece real. Finalmente real. Ângela sorriu. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa estar aqui. Ele olhou para ela com os olhos cheios de gratidão silenciosa. Você me devolveu mais do que a minha vida. Você me deu meu filho, minha família. Naquela noite, enquanto a neve começava a cair do lado de fora da janela, Léo estava entre dois meninos adormecidos, cada um coberto por um cobertor macio. Ele sussurrou para si mesmo. Foi por isso que voltei. E pela primeira vez em muitos anos, ele dormiu com o coração inteiro. A casa era modesta, de tijolos caiados, com era começando a subir pelas paredes, um jardim que recebia o sol da tarde e janelas amplas que se abriam para a mata onde tudo começara. Ficava na orla da floresta. A poucos minutos do caminho estreito onde Ângela e Nico certa vez ouviram uma voz sussurrando debaixo da terra. Agora aquela casa pertencia a Léo, a Ângela, a Jonathan e Nicoto. Todos eles. Ele não o comprara com a intenção de grandeza, mas com um propósito. Quero viver onde fui salvo, dissera ele. Então nunca me esqueço do motivo pelo qual continuei lutando. Lá dentro, a vida era simples. Refeições quentinhas, tarefas compartilhadas, risadas que ecoavam pelo corredor e noites passadas lendo, jogando jogos de tabuleiro ou simplesmente sentados juntos. Sem portões de segurança, sem funcionários, sem imprensa, apenas a família. Léo recusou todos os cargos que lhe foram oferecidos após o julgamento. Em vez disso, usou sua riqueza para criar a Fundação Falkenstein Reborn, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar aqueles que foram traídos e destruídos, mulheres que estão recomeçando, pais solteiros que estão se reconstruindo e crianças abandonadas por sistemas que deveriam proteger. Las. E Ângela sentou-se ao lado dele no quadro. Nico e Jonathan desenharam o primeiro desenho para o logotipo da fundação, uma mão saindo da terra, tocada pela luz. O lançamento foi realizado em um centro comunitário, não em um salão de gala,
com cadeiras de madeira, programas escritos à mão e chá preparado por voluntários. As pessoas não vinham pelo luxo, mas pela história, pelo homem que um dia desapareceu e voltou com mais do que apenas a vida. Quando Léo subiu ao pequeno palco, o silêncio tomou conta da sala. Ele não usava gravata, apenas um terno cinza, simples e um sorriso suave. Ele olhou para Angela, que assentiu da primeira fila, depois olhou para os filhos, Jonathan, ao lado dela, e Nico, inclinado para a frente com os olhos brilhantes. Respirou fundo e começou. Eles me enterraram vivo, disse ele. Não com paz, mas com traição. Eles não tentaram apenas me matar, tentaram me apagar. Meu nome, meu legado, meu valor. Ele fez uma pausa. Mas o que me salvou não foi o dinheiro. Não era lei. Não era vingança. Ele olhou para Angela. Era uma mãe solteira que não tinha nada a oferecer além de gentileza. Ela me encontrou. Onde ninguém mais procurava. Ouviu quando ninguém mais ouvia e ficou quando ninguém mais queria. Ele se virou para a multidão com a voz firme. Ela era minha luz no lugar mais escuro. E hoje escolho passar o resto da minha vida mantendo essa luz por perto e compartilhando, a com quem precisar. Os aplausos foram silenciosos no início. Depois, aumentaram, não em espetáculo, mas em sinceridade. Naquela noite, em seu novo lar, Léo preparou o jantar enquanto Angela acendia velas na mesa. Nico arrumou os pratos. Jonathan trouxe um baralho de cartas. Eles comeram devagar, riram à vontade e passaram, nas lentamente pela mesa como relíquias de família. Acima deles, na parede, pendia uma foto emoldurada. 4 pessoas, abraçadas, sorrisos sem expressão. Elas não estavam unidas pelo sangue, mas por escolha. E naquela pequena casa iluminada perto da floresta, ninguém mais estava sozinho. Se esta história tocou seu coração, se ela te lembrou que mesmo nos lugares mais sombrios, o amor pode criar raízes e se transformar em algo belo, então você está exatamente onde precisa estar. No Soul Stirring Stories, compartilhamos histórias como as de Léo e Angela, não apenas para entreter, mas para curar, relembrar e inspirar. Histórias de coragem silenciosa, de segundas chances, das famílias que escolhemos e das vidas que reconstruímos. Então, se essa jornada te emocionou, se você encontrou um pedaço de si na resiliência, no amor ou na escolha de recomeçar, por favor, curta esta história, compartilhe com alguém que precisa de um pouco de esperança e assine o Soul Stirring Stories. Porque juntos estamos construindo um espaço onde o espírito humano nunca é esquecido. Até a próxima. Seja gentil, seja corajoso e lembre-se, às vezes, basta um ato de compaixão para mudar uma vida para sempre.